Estamos dando início a mais um videochat do Portal Infonet sobre o tema Eleições 2002. Para tratar do tema de hoje, nós estamos com os promotores do Ministério Público Eleitoral, Elias Pinho e Gilton Feitosa. Também estamos aqui com a jornalista do Portal Infonet, Cássia Santana. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vamos começar então com a primeira pergunta da jornalista Cássia Santana. Doutor Elias Pinho, minha primeira pergunta acho que vai ser dirigida ao senhor quanto àquela questão dos sindicatos bancários, que a gente viu uma propaganda eleitoral antecipada. O sindicato já foi notificado e nesse caso dessa natureza, para a gente ampliar nessa questão dessa resposta, quem é efetivamente punido? Os sindicatos dos bancários, o editor do informativo que veiculou, o leitor lá que está, ou a candidata que foi beneficiada com a propaganda eleitoral antecipada? Nós recebemos uma denúncia anônima, mas uma denúncia anônima dando todas as sinalizações, que dá exemplo de que foi no jornal Boletim Resistência, dando todos os nortes. Falhou apenas em não ter anexado o jornal. Mas como deu o norte, que o jornal era Boletim Resistência e número 1000, eu solicitei, eu consegui, porque foram várias, a tiragem de 5.000, eu consegui o impresso do jornal e detectei efetivamente que lá se encontrava uma reportagem dizendo que a diretoria havia se reunido e declarado, estudado metas para eleger a candidata, hoje, Ivânia Pereira. Quer dizer, não foi nem pedir voto, foi metas. Metas é apoio, é muito mais amplo do que uma manifestação de voto. Porque essa meta, esse apoio, pode até incluir, não é que lá estava dizendo, mas pode incluir até apoio financeiro ou de outra natureza. Então, baseado nessa questão, e que foi divulgado para milhares, porque são 5.000 só a tiragem, mas é um multiplicador, um correntista, né, que chega ali no banco, começa a ler. E o próprio editorial afirmava que aquele jornal, ele era lido não somente pelos bancários, mas era lido também por outras categorias. Não vislumbrei na nota do jornal, não vislumbrei a presença da candidata Ivânia Pereira na reunião diretiva, porque ela se afastou oficialmente, e não consta que ela estava, pelo menos não consta na nota do jornal, bem como não consta de que ela tenha participado ou tido um prévio conhecimento da divulgação. E aí eu justifico, porque não vislumbrava nada disso, por isso que eu não representava ela. Eu representava o Sindicato dos Bancários. Como eu representei, estamos aguardando agora essa parte processual, eu ainda não recebi de volta qualquer decisão. E nesses casos, quem é punido efetivamente? É o sindicato? Nesse caso, o sindicato. O sindicato. O videochat do Portal Infonet tem duração de meia hora e você, internauta, já pode encaminhar a sua dúvida, seu questionamento sobre eleições 2012 com os promotores do Ministério Público Eleitoral, Elias Pinho e Gilton Feitosa. Temos aqui a pergunta da internauta Priscila. Ela questiona se a publicidade e a propaganda, né, da política através das redes sociais já está permitida. E quais são esses limites? O artigo 18 da Resolução 23.370/2011, ela é clara. Os incisos 1, 2 e 3 regulamenta que os partidos políticos, a coligação ou o candidato pode ter uma página na internet para fazer sua propaganda, desde quando tem um dispositivo de descadastramento que o destinatário possa, naquele momento que não queira a mensagem, ele possa recusar. E se houver insistência,
48 horas daquela comunicação, ele tem que retirar, pode pagar uma multa de R$100. Já no inciso 4, libera para todo mundo. Libera até para as pessoas físicas. Só que tem um detalhe. Se essa pessoa física, ela coloca a página com exclusividade para fazer a propaganda, como se candidato fosse, ao meu ver, estaria, digamos assim, excedendo dessa liberdade. Que ela pode, sim, se manifestar, que tem simpatias por tais candidatos, diz os motivos que tem simpatia. Ela pode fazer isso. Agora, ela não pode fazer daquela página como se candidato fosse. Porque aí ela teria que, por exemplo, como o candidato faz, a coligação e o partido teria que comunicar à Justiça Eleitoral. Mas a lei e a legislação não coloca essa obrigatoriedade dela comunicar à Justiça Eleitoral. Portanto, ela pode participar com essas cautelas. Continuando ainda essa rodada de perguntas dos internautas, o Fábio, ele questiona, será que já pode colocar adesivo com o nome do candidato, com o endereço do site? Essa propaganda já é permitida para quem... Se até 6 de julho ela não era permitida, inclusive foi motivo deste promotor que vos fala, ter 7 representações, com 5 já com decisões favoráveis, com multas por causa dos adesivos em R$5.000, a partir do dia 6 de julho, esses adesivos, que antes era proibido, ele está permitido, com um tamanho limite de 4 metros quadrados. Ele pode até plotar o carro, desde quando não plote todo o carro. Até o limite de 4 metros ele pode. A jornalista Cássia Santana fará agora a sua pergunta. Qual a expectativa da lei do ficha limpa, doutor Gilton, nestas eleições de 2012 e a perspectiva para 2014? O que é que ela muda agora? O que é que ela vislumbra para os anos de 2014? Bem, embora este assunto seja afeto a uma outra zona eleitoral na qual nós não atuamos, mas enquanto partícipe deste processo eleitoral, enquanto promotor de justiça eleitoral, né, a expectativa é uma das melhores possíveis. Ou seja, a lei da ficha limpa, na verdade, é um acréscimo legislativo a uma lei já existente, que era a lei das inelegibilidades, né? Então ela trouxe uma série de novas inelegibilidades, apertando ainda mais, né, o que a gente chamaria de controle, né, legal, das pessoas que não têm uma conduta ilibada, não tem uma conduta proba na sua atividade pública, né, não poder integrar e concorrer cargos públicos eletivos. Então, esta é uma lei assim, das mais festejadas, também porque ela adveio da iniciativa popular. Isso é o marco maior. Então, todas as pessoas que trabalham com a legislação eleitoral, com a justiça eleitoral neste período, está assim, ansioso e bem otimista com a aplicação desta lei. Inclusive, a própria ministra presidenta do TSE, que visitou Sergipe ontem, e um dos destaques onde ela passa, né, e onde ela faz palestras e entrevistas, é exatamente a novidade da aplicação desta lei da ficha limpa. Aliás, complementando, a própria Procuradora Regional Eleitoral, doutora Lívia, quando esteve conosco em algumas oportunidades, foi sempre pedido uma prioridade, né, do combate a essa parte da ficha limpa, e até os professores, os palestrantes que aqui estiveram dizendo que seria a novidade e por isso que haveria uma preocupação maior do Ministério Público e dos legitimados de uma maneira geral. O tema do videochat do Portal Infonet é eleições 2012. Tem várias perguntas aqui dos internautas. A Tatiana pergunta em que situação o cidadão pode não comparecer quando é escolhido pelo TRE para trabalhar nas eleições. Ele receberá as punições, caso ele não venha a comparecer. A legislação prevê multas, né? E se não houver o pagamento dessas multas, essa pessoa fica
irregular. E hoje em dia, qualquer concurso público, qualquer coisa que você faça no seu dia a dia, tirar passaporte, etc., você necessita dessa certidão que está aqui com a lei eleitoral. Promotor, e no caso se essa cidadã ela for chamada para comparecer e tiver uma situação de doença, ela pode comprovar isso? Claro, ela pode comprovar perante o juízo eleitoral daquela zona que ela faltou. Tá? Ok. A Hortência Monteiro, ela questiona, ela diz que tem um estabelecimento comercial e como é que ela pode fazer para colocar uma propaganda do seu candidato, né? Ela pode colocar faixa, adesivo, de que forma é que ela pode fazer essa propaganda? Em bem particular individual, é permitido, é liberado colocar faixas, placas, pintar, fazer inscrições, cartazes, com limite de 4 metros quadrados. A casa comercial dela, apesar de ser particular, ocorre que ela é de uso comum. Ou seja, é um lugar onde há um fluxo populacional muito grande, um movimento muito grande, pessoas chegando. Aí não é permitido, é proibido. Cuja multa gira em torno de R$2.000 a R$8.000. Enfim, para ampliar a resposta dela, em todos os bens particulares de uso comum, cinemas, supermercados, shoppings, academias, restaurantes, não pode, é só gravar. Tendo fluxo, né, de pessoas, não é permitido nenhum tipo de propaganda, sob pena de R$2.000 a R$8.000. Paulo Hollenberg pergunta como a promotoria eleitoral irá fiscalizar as propagandas na internet. Olha, eu sempre tenho dito que o maior fiscal de uma eleição, o cidadão, o candidato, o partido político ou coligação. O cidadão ele não tem legitimidade de representar diretamente, mas ele pode denunciar ao Ministério Público ou aos envolvidos, né? Coligação, partido e candidato. Então começa pelo cidadão. E outros legitimados, o próprio partido político, que acompanha o dia a dia, que está presente em todos os bairros, ruas, avenidas, e está presente também no controle do internato ou da internet. Esses são os grandes fiscais. Porque o Ministério Público, e aí a gente tem que ser bastante franco, é humanamente impossível, nós não temos estrutura de fiscalizar essa dimensão que é a internet. Então, esta fiscalização verdadeira mesmo vai ser dos próprios candidatos partidos. Se houver exagero, se houver excesso. Se não houver excesso, está liberado. Está liberado. Se do internauta difamar um candidato, caluniar um candidato, ele vai responder por crime, inclusive, por danos morais, vai cair no bolso dele. Então, ele é quem tem que ter cautela, porque o candidato, ele está de olho nele. Mais o candidato do que o próprio, aí eu sou sincero, do que o próprio Ministério Público, porque há uma dimensão muito grande para você controlar tudo isso. O assunto é eleições 2012. A jornalista Cássia Santana pode fazer a sua pergunta. Na imprensa, como o espectador, o eleitor pode identificar e diferenciar o que é notícia e o que é propaganda eleitoral? Bem, no rádio e na televisão, né, é relativamente fácil você detectar, porque a regra é: não se pode fazer propaganda eleitoral nem no rádio nem na televisão. A única propaganda permitida nestes dois veículos de comunicação é a propaganda eleitoral gratuita, disciplinada e permitida e controlada pela Justiça Eleitoral. E esta só começará a partir do dia 21 de agosto e vai até o dia 4 de outubro, nesse primeiro turno, se
a eleição tiver o segundo turno, nós teremos um outro prazo para essa propaganda. Então, fora daí, a regra é clara, não há propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Agora, como você identificar uma propaganda irregular ou não autorizada? Bom, este é o grande feeling, né? E a grande tacada de quem trabalha com isso, né? Porque a própria legislação eleitoral, quando ela diz que é proibida a propaganda no rádio e na televisão, com aquela exceção, ela também diz que, em alguns casos, né, aquilo que poderia parecer propaganda não é. Então, por exemplo, né, os órgãos de imprensa, esses dois meios de comunicação, rádio e televisão, eles têm o dever de informar, né, a população os fatos que acontecem no dia a dia, né? E campanha política é um fato importante, óbvio, né? Nós estamos numa campanha, então os rádios e a televisão não vão ficar mudas com esse assunto, né? Então, elas podem fazer o quê? Entrevistas com candidatos, com apoiadores desses candidatos. Isso é possível? Nos programas jornalísticos. Ou seja, não é em toda a programação do rádio e da televisão que você pode abordar esses temas de campanha eleitoral, né? Então, está lá, uma rádio com uma programação religiosa, dá um exemplo, ou uma televisão. Aí, no meio daquela programação religiosa, que não é uma programação jornalística, né? Aí você insere assuntos de campanha e apresenta candidatos, falando sobre sua campanha. Isto é vedado e é proibido. Aí, mas vamos para o que é permitido, né? Então, todas essas emissoras têm programa jornalístico, né? Uma televisão tem um programa jornalístico, né? Um rádio tem sempre um programa, ou mais de um programa jornalístico. Então, naqueles programas, ele pode abordar, pode aparecer candidato, pode. O que não pode é fazer propaganda explícita. É ele pedir voto diretamente para ele fazer propaganda negativa do outro. Então, nestes casos, os meios de comunicação têm que ter muito cuidado. E a outra regra básica para que eles façam essas matérias jornalísticas envolvendo a campanha eleitoral é assegurar tratamento isonômico para todos. Então, se tem um programa de rádio que tem jornalístico, que deseja fazer entrevistas com os candidatos, por exemplo, majoritários, porque em Aracaju mesmo, para fazer com os candidatos a vereadores é um problema, porque se ele tiver que dar tratamento isonômico para todos, né, ele vai ter que abrir aí para mais de 500, né, candidatos e não terá espaço, né, de tempo para isso. Então, em regra, o que acontece é você dar aos candidatos majoritários. Então, ele tem que assegurar, isso é o que a legislação prevê, no mesmo programa, né, no mesmo horário. Quando eu digo no mesmo programa, não tem que ser no mesmo dia, né? Até porque se fosse vários candidatos no mesmo dia, seria o debate, que é outro disciplinamento que a legislação traz. Mas ele convida, faz uma seleção lá de dias, então naquele dia, todos os dias da semana ele tem aquele programa, então ele vai dar para cada candidato o mesmo tempo, certo? O mesmo tempo, não pode ser diferente, no mesmo programa, no mesmo horário, né, naqueles dias da semana. E o outro detalhe que é importante, é o comportamento do entrevistador, da pessoa que coordena, é fundamental, porque você pode dar o mesmo espaço, né, nas mesmas condições, mas a abordagem é diferente. E nós temos provas e experiências do passado, né? Então, inclusive os próprios eleitores percebem isso, os telespectadores, os ouvintes do rádio, que em determinadas entrevistas com um candidato ou com outro, o mesmo apresentador, o mesmo entrevistador, ele tem um viés diferente. E isso pode caracterizar propaganda eleitoral irregular no rádio e na televisão. Então, repetindo, regra não é permitido. Então você não vai ver um partido ou um candidato fazendo propaganda no rádio e na televisão explicitamente, salvo aquele da propaganda eleitoral gratuita, né? Que muita gente até não gosta de assistir e tal, mas é o que é permitido. Exatamente para quê? Porque esses dois veículos são os veículos que têm assim, um poder imenso. E exatamente esses dois veículos, né, na sua grande maioria, estão nas mãos de proprietários privados
em grande parte em mãos de políticos e ainda numa parte considerável em mãos de candidatos, né? Em Sergipe, esse exemplo é claro, né? Você vai nas rádios do interior, por exemplo, né? Praticamente todas as rádios, quando ela não pertence, por exemplo, a uma igreja ou a uma associação comunitária, ela pertence a um particular e esse particular invariavelmente é político e está candidato muitas vezes, né? A televisão não muda grande coisa, né? Pelo menos os meios de comunicação televisivos de Sergipe, os maiores estão sempre nas mãos de políticos, né? Inclusive muitas vezes políticos candidatos, né? Aí você veja, um poder, um meio de comunicação com esse poder, né? Se não tiver esse controle, essa restrição, ele desequilibra qualquer eleição, como já aconteceu na nossa experiência histórica, e a história vai contar isso com maior detalhe daqui a algum tempo, né? Quer dizer, eleições inclusive nacionais, né? Hoje, alguns historiadores já contam de que o papel da televisão utilizado de forma indevida, né? Retirou eleições de A e de B e elegeu A ou B. Então, por isso é que esse regramento é bem restrito. Mas, volto a dizer, não impede que esses meios, né, falem sobre o assunto, com as regras que a legislação estabelece. Eleições 2012. O videochat do Portal Infonet recebe os promotores do Ministério Público Eleitoral, Elias Pinho e Gilton Feitosa. Vamos continuar a rodada de perguntas dos internautas. Ricardo Silva. O senhor entende que existe a necessidade de tropas federais para alguns municípios? Lagarto foi o município que já solicitou a presença de tropas federais? Essa resposta deveria ser diretamente dirigida à Ouvidoria Geral Eleitoral do Estado de Sergipe, para que a presidente, doutora Aparecida, venha responder, porque nós não administramos a eleição no Estado. Então não temos as informações precisas para dizer qual a zona eleitoral que solicitou e que está precisando. A nossa atribuição, a do Dr. Gilton, é a propaganda eleitoral relacionada à rádio e televisão. E a minha atribuição é a propaganda eleitoral de uma maneira geral. Nós não podemos interferir em questões que não nos competem. Então, ficaremos restritos à parte de propaganda. Já respondemos até algumas questões que não era da nossa alçada, mas essa é especificamente da presidente do Tribunal Regional. A Maria pergunta, tem chegado muitas reclamações entre as coligações? Olha, até a presente data, como eu disse, foram 7 representações promovidas antes do dia 6 de julho. Como ainda estamos numa fase inicial, por parte das minhas atribuições, que é a propaganda eleitoral, até agora não. Também em relação à rádio e televisão, né, a promotoria não recebeu qualquer representação de qualquer coligação ou de qualquer partido, né? Até porque agora é que essas questões estão começando a esquentar. A gente já houve um certo zum, em reuniões que a gente participa na Justiça Eleitoral ou em outros locais, né? A gente já vê assim os cochichos, né? Inclusive nas entrevistas no rádio, na televisão, na qual eu participei diretamente, o doutor Elias também, a gente já ouve, inclusive dos próprios radialistas, dos próprios entrevistadores, né, comentários assim, dizendo, olha, tem colegas do rádio que está assim, extrapolando, né? Não diz o nome, mas quer dizer, então já há um certo incômodo a partir de agora, mas formalmente não houve nenhuma representação, nem das coligações e ainda também da própria promotoria, né? O próprio juiz eleitoral da 27ª Zona, quando ontem reuniu a imprensa e as coligações e candidatos para falar sobre estas restrições da propaganda na rádio e televisão, ele próprio, né, já disse da experiência dele, de estar ouvindo programas de rádio e ele entender de que aqueles programas, né, na verdade, deixou de ser um programa jornalístico comum e passou a ser um programa político, porque só se fala de eleições, né? Então, já são recados, né? São incômodos que estão acontecendo. E não demorará muito para que essas representações, essas reclamações comecem a acontecer.
Eu acredito que na próxima semana já deve ter novidades nesse campo. Toninho Garcês pergunta quais os recursos da internet, sites, redes sociais, e-mails que já estão liberados ou proibidos. Ele ainda complementa se pode usar o Facebook, o Twitter, o envio de e-mails, sites pessoais para propaganda. A legislação é bem clara. Artigo 18 da resolução 23.370, que pode ser acessada no Tribunal Regional Eleitoral, é a 23.370/2011. E lá, no artigo 18, inciso 4, está bem claro. Facebook, Twitter, tudo está liberado. Sem os excessos. O Roberto Silva, ele pergunta como posso denunciar compra de voto. Preciso me identificar? Não. Ele deve procurar o próprio Ministério Público Eleitoral, vai ter sempre um promotor eleitoral apto a receber essa denúncia e investigar. Obviamente que se ele se identifica e dá elementos mais concretos, né, a investigação será mais fácil, mais simples. O próprio juiz eleitoral pode receber essas denúncias, né, a ouvidoria eleitoral, né, pode receber essas denúncias por telefone, por e-mail e tal. Claro que o tratamento a uma denúncia anônima será muito cuidadoso. Algumas delas nem serão consideradas se forem denúncias assim lacônicas ou sem grandes detalhes, né? Agora, em qualquer situação que o cidadão se identifique e peça que esta sua identidade seja preservada, quem recebe a denúncia tem o dever de fazer isto, porque ele necessariamente não é obrigado a se expor. Ele ainda pode se identificar, olha, que é fulano, tal, mas eu não quero que divulgue a minha identidade. Isso será preservado. Apenas um acréscimo aí, um complemento à pergunta. Quero também dizer ao internauta que a jurisprudência, ou seja, as decisões dos tribunais sobre esse tema, para uma ação lograr êxito com sentença favorável para condenar alguém por abuso do poder econômico, tem que ser uma prova muito robusta, de preferência um flagrante, porque não vai ser qualquer prova testemunhal de 2, 3 ou 4 pessoas que vai ser dado, vai ser condenado alguém. Vai ter que haver um flagrante. São as decisões dos tribunais. Então não adianta também estar fazendo uma série de denúncias sem um laço. Aliás, apesar do cidadão ter a vontade muito enorme de participar, que aliás eu acho interessante, entretanto, muitas vezes ele faz, eu tive essa experiência agora na pré-campanha, ele faz uma denúncia de que um pré-candidato, na época, antes do dia 6 de julho, panfletou e pediu voto e detalhou e tal, e não juntou o principal, não juntou o panfleto. E disse que um determinado candidato usou de um alto-falante à noite para dizer que tal situação foi ele quem resolveu e não grava. Aí fica difícil. E ainda reclama do promotor eleitoral que até o presente data não foi tomado nenhuma providência. E, aliás, inclusive se esconde no anonimato, que nós não temos nem condições de mantermos o contato com o cidadão, e o cidadão fica reclamando, parecendo que nós estamos prevaricando, omisso. Então, tem que ter o cuidado. Vamos participar? Ótimo, parabéns. Torcemos. Agora, vamos participar com, digamos assim, com responsabilidade também, ajudando a gente, juntando as provas. O Nedivaldo, ele questiona por que não existe limite de reeleição para vereador e completa se quem tiver algum problema com a digital na hora da eleição, na hora da votação, vai ficar sem votar. Bom, a pergunta primeira, né, é de concepção política, né? O legislador brasileiro entende de que para os cargos proporcionais não há limite de reeleição. Porque o legislador optou por isso é uma decisão política que a gente pode achar boa ou criticar, enfim, certo? Não dá assim para, enquanto promotor eleitoral, né, nós emitirmos uma opinião, porque não é uma opinião técnica, é uma opinião política, filosófica, né?
Em relação ao outro assunto que eu agora... Ele pergunta aqui Sobre a urna. sobre a urna, né? Se ele tiver algum problema na hora de colocar digital, se tiver algum problema, Bom, se ele vai ficar sem votar. O sistema está preparado para não ter o problema, mas obviamente que tem o plano B. Né? Se ele tiver problema com a identificação digital, por defeito do equipamento, sempre se tem aquela hipótese da identificação manual, né? Da identificação por documentos e aquela hipótese de você poder votar, né, na antiga cédula, né, quando eventualmente tiver um problema também nos equipamentos eletrônicos. Né. Então, a Justiça Eleitoral, tenho certeza que está preparada para isso. A jornalista Cássia Santana pode fazer a sua pergunta. Quais os limites impostos pela legislação eleitoral quanto ao uso de carros de som, por exemplo? Olha, é permitido o carro de som, alto-falante, amplificadores, das 8 horas até às 22 horas, sem problema. O único impedimento, a única proibição, dá-se-á no dia da eleição, que inclusive pode se constituir crime. Até a véspera, carro de som, carreatas, passeatas, panfletagem, até a véspera da eleição, até às 22 horas, ela é permitida. E o nível de decibéis, o volume? Bom, os níveis de decibéis, aqui na capital, durante o dia 60 decibéis e durante a noite 55 decibéis. Obviamente, inclusive, temos o Dr. Gilton Feitosa, que também trata do meio ambiente aqui da nossa capital, está agendando uma reunião com os organismos que tratam desse assunto, a exemplo da Ensurv. Temos também o Detran para uma outra situação com relação aos veículos, se estão regularizados ou não, e estamos também tentando uma reunião com o pelotão ambiental, para que nos dê apoio na hora que surgir naturalmente uma denúncia, um excesso, imediatamente, isso tem que ser imediato, né? Imediatamente a gente entra em contato com esses organismos, eles vão no local, apreende o veículo, se tiver a mais dos 60 decibéis, e a pessoa que estiver responsável poderá responder pela contravenção do artigo 42, que é o sossego alheio. E eu aqui aproveito, tenho dito isso nas minhas entrevistas, que o candidato que leu o partido, ou mesmo a assessoria do partido, que leu uma reportagem a semana passada em um dos jornais local, é bastante impressionante e bastante preocupante para os candidatos que digamos assim, que ultrapassem e que exagerem nesse som. Para você ter ideia, de janeiro a junho deste ano, foram 110 mil reclamações no CIOSP. E dessas 110 reclamações, 43 mil foi com relação ao som, ao exagero do som, ao sossego alheio. Então, o candidato ele tem que estar bem preocupado em vigiar aqueles que ele contratou, os carros de som, porque pode perder voto. Você já pensou se está no seu trabalho concentrado e de repente aquele som altíssimo? Candidato, você já pensou você chegar em casa cansado e vai assistir as famosas novelas, para quem gosta, os noticiários ou um bom filme e de repente aquele som alto? O eleitor que tem convicção em votar naquele candidato, dificilmente não vai mudar. Mas aquele que está duvidoso e aquele que ainda não tomou posição, olha, eu se fosse candidato e se fosse assessor, eu orientaria, não sou orientador e nem consultor, sou promotor eleitoral. Mas aí como é para todos, eu não estou pendendo para ninguém. Eu, se fosse um assessor ou candidato, eu escolheria as horas de fazer propaganda.
e também escolheria até o tempo de passagem naquela área. Eu passei aqui meia hora, mas eu vou demorar mais um pouco, daqui a mais meia hora eu passo. E não aquela propaganda de forma insistente, altíssima. Aquilo prejudica a saúde. Então, se eu fosse candidato, eu colocaria: eu quero proteger a saúde das pessoas. Eu quero a higienização da minha cidade. Eu quero a estética da minha cidade. Vale para todo mundo. O tema desse videochat é eleições 2012. Nós estamos recebendo os promotores do Ministério Público Eleitoral, Elias Pinho e Gilton Feitosa. Nós estamos aqui com a última rodada de perguntas dos internautas. A Jamile, ela entra um pouquinho nessa questão, promotor, que o senhor acabou de falar. Nessa época das eleições, nos deparamos com muita poluição visual, como material para divulgação de candidatos, que se utilizam de bandeiras, cartazes, faixas, né, para chamar a atenção da população. Até que ponto essa prática é permitida e ela questiona se ela também não é abusiva? Olha, a legislação é bem clara. Órgãos públicos, você não pode afixar qualquer tipo de propaganda. Logradores públicos, passarelas, viadutos, pontos de ônibus, também não. As vias públicas, elas podem ter a propaganda, desde quando sejam móveis. A exemplo de cavaletes, de cartazes, faixas. Mas você não pode colocar, por exemplo, esses mesmos instrumentos em jardins, em praças. Então a legislação é muito bem clara. Muito bem clara. Agora, ela como cidadã, porque sempre, claro, nós somos instituições organizadas, e claro que a bola tem que ficar com a gente, mas a bola não pode ficar com a gente. A providência tem que também ser do cidadão. Por quê? No momento que ela for para a cabine do voto, lá para votar, ela tem que repensar quem respeitou a legislação, quem desrespeitou a legislação. Por exemplo, aquela imundície em véspera de eleição, daqueles restos de propaganda, inunda a cidade. Isso vale para todo mundo. Quero dizer-lhes que vale para todo mundo. Isso tem que ser repensado na hora do voto. Então, eu devolvo a pergunta para dizer: você também tem responsabilidade da fiscalização. Mas o próprio partido também tem o candidato ou coligação. Não é somente o Ministério Público. O Ministério Público é mais um instrumento que nós defendemos, claro, artigo 127 da Constituição, o regime democrático, a ordem jurídica do país. E fazemos com muita honra e com muito prazer. A Luísa Santana, ela coloca aqui, ela tem assistido o noticiário local, vejo candidatos com ou sem mandato sendo entrevistados, falando em campanha eleitoral. Até onde a justiça pode coibir a prática ou essa é uma prática livre? Voltando a lembrar, em programas jornalísticos, isto é permitido, desde que não haja o abuso de você fazer a propaganda explícita. E o que é uma propaganda explícita? É a pessoa, ou o candidato, né, chegar e pedir um voto diretamente, ou fazer uma mensagem de denegrir a imagem do seu concorrente. Mas ele pode comparecer a esses programas jornalísticos no rádio e na televisão e debater e discutir problemas da sua cidade, enquanto candidato. Né? Fora do programa jornalístico e fora, né, desses limites de não fazer a propaganda explícita, ou até implícita, mas a gente precisaria entrar aqui no conceito de que era propaganda e não vamos ter tempo para isso. Então, ele não poderá fazer, certo? E o meio de comunicação que veicula esse tipo de reportagem, esse tipo de aparição, de forma desequilibrada e de forma irregular, será punido. Então, estas aparições, como a gente disse no outro momento, estão começando a aparecer agora e elas começaram a ser mais vigiadas e mais visíveis agora. Nós estamos praticamente na primeira semana em que esta proibição começou a valer de forma explícita. Né? Quando diz, a partir do dia 1º de agosto é proibido, é assim que a legislação começa. É proibido no rádio e na televisão isso. Então, a única permissão é esta. Programas jornalísticos de entrevistas em que os candidatos possam aparecer para discutir os problemas da cidade.
O Márcio, ele coloca aqui, o atual prefeito pode, com o uso de emissora de rádio paga pelo município, denegrir a imagem do candidato que ele não apoia? Não, obviamente que não. Na hora que ele, embora não sendo candidato, né, mas ele não pode utilizar nenhum instrumento público para denegrir a imagem de candidatos que ele não apoia. Isso é visível, né, a proibição. Então, se isso vier a ocorrer ou estiver assim subliminarmente acontecendo, né, não tenha dúvida de que será coibido e vai haver punições. Isso não quer dizer que não vai haver transgressão. Alguém poderá fazer propaganda irregular no rádio. E é por isso que em eleições passadas, em pleitos passados, né, não é uma novidade, emissoras de rádio foram tiradas do ar, tem várias emissoras aí, televisão e de rádio, que ainda respondem a processos por pagamento de multas, né, multas elevadas, algumas já foram pagas, outras estão se discutindo. Teve emissora de televisão importante do Estado que já foi retirada do ar, né, por infringência a estas legislação eleitoral, que não é nova, né, não é dessa eleição só, é uma legislação que já vem de outras eleições. Então, esses excessos, né, claro, a gente torce que não ocorra, mas se ocorrer, serão punidos e coibidos. Apenas um complemento, que essa parte é uma atribuição que, embora seja de rádio e televisão, nos compete, é com relação à propaganda institucional do município. Aliás, nós encaminhamos, inclusive, uma recomendação para o cumprimento dessa proibição. A partir do dia 7 de dezembro, o município de Aracaju não pode fazer propaganda institucional. Ele poderia, o município, fazer a propaganda se tivesse um produto vendendo na praça, uma estatal que vendesse um determinado produto que concorresse com outro. Então ele não pode. E também não pode convocar em rede, rádio e televisão para fazer uma manifestação. Nos dois casos, tanto da propaganda institucional e da rede de rádio e televisão, primeiro, ele só pode com autorização da primeira zona eleitoral, ouvindo o Ministério Público e o juízo decidindo se cabe ou não cabe. Em casos emergenciais, de grande repercussão social, por exemplo, há uma epidemia na cidade e o prefeito fará convoca a imprensa, autorizado pelo juízo eleitoral com a manifestação do MP, para dizer que a cidade vive um momento de epidemia e está tomando tais e tais providências, que vai ter tal vacina em tal dia. Então, só em casos emergenciais. Agora, o Estado, a área federal, o ente federal, o Estado, continuarão, isso é na legislação, continuarão podendo fazer a propaganda institucional, sem dar conotação de apoio àquele candidato que ele está apoiando, tanto o governo federal como o estadual. Agora, o município está realmente proibido da propaganda. O último questionamento aqui é da Roberta. Ela pergunta ainda quais são os limites da propaganda eleitoral via internet e se o uso da camiseta, pinturas em muros, placas é permitido. Ou o que é proibido nesse caso? Muro é proibido. Tapumes de madeira, aqueles divisórias, também é proibido. Os limites da internet, é aquilo que eu dei um exemplo. Os doutrinadores pouco enfrentam essa questão. E nós somos operadores do direito e vamos interpretar. Eu entendo, já que a doutrina, no inciso 4, liberando a internet, não entra muito em detalhe, a minha interpretação é o seguinte: liberou, mas se o internauta coloca uma página lá com exclusividade de só fazer a propaganda, está lá bem destacado, só fazer isso, ao meu ver, aí ele está ultrapassando. Porque os incisos 1 e 2 e 3, quando fala em candidato, que pode ter a página, coligação e tal, ele diz, tem que comunicar à Justiça Eleitoral, quando fala em página. Então, o internauta não poderá criar esta página. Ele poderá se comunicar, se manifestar livremente. Afinal de contas, nós não vamos implantar também uma ditadura do silêncio.
Tem outra pergunta? Não, foi justamente essa. Com essa pergunta a gente agradece, né, a participação dos promotores do Ministério Público Eleitoral, o promotor Elias Pinho, o promotor Gilton Feitosa, a jornalista Cássia Santana. Foram inúmeras perguntas dos internautas que deverão ser respondidos, né, em uma outra oportunidade. Lembrando que no próximo mês, o mês de agosto, o videochat do Portal Infonet estará de volta, dessa vez com os candidatos à Prefeitura de Aracaju. No dia 8 de agosto, começa essa primeira rodada com os candidatos, com o Valadares Filho. Essa data foi escolhida por ordem alfabética. Queremos agradecer mais uma vez a participação dos internautas. Nos encontramos no próximo chat.